Então, aí, resposta de Lula sobre essa decisão do governo norte-americano, então, de revogar vistos de autoridades ligadas a umas médicos aqui no Brasil. E a gente teve informação ainda há pouco que o Trump, presidente norte-americano, falou na Casa Branca não faz muito tempo, e faz alguns minutos, na verdade, e ele disse que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e também o citou o processo contra Bolsonaro aqui no Brasil. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouco, porque a gente vai falar também sobre essas alegações finais por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes do núcleo 1 desse inquérito que trata sobre o golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal e quais serão os próximos passos. Mas antes vamos entender então quais são os impactos dessas mudanças e desses recados que o governo norte-americano tem passado, em especial para quem vai tentar vistos de entrada no país. Eu vou convidar aqui para a nossa transmissão o advogado Pablo Suquenic, ele que é especialista em Direito Internacional e mestre pela Universidade de Brasília. Pablo, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Primeiramente, em relação a esse caso que foi já uma postagem de hoje, né, um aviso de hoje da Embaixada norte-americana aqui no Brasil, que fala sobre mulheres grávidas que tentem pedir o visto com esse objetivo, pelo menos que haja essa suspeita do objetivo de ter um filho nos Estados Unidos devido à cidadania. Então, na sua avaliação, né, o que pode trazer, primeiro, essa suspeita e quais são os riscos de, mesmo que a pessoa tenha o visto, numa situação como essa, de fato, tentar, né, ter um filho nos Estados Unidos? Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu creio que a gente teve aí uma falha na imagem do Pablo Suquenic, ele que é especialista em Direito Internacional e vai conversar conosco sobre esses impactos dessa nova postagem aí da Embaixada norte-americana e também dessas iniciativas do governo norte-americano de sancionar outras autoridades aqui do Brasil. Então, já temos aqui o retorno do Pablo. Muito obrigada pela sua participação. Então, explicar para a gente, né, primeiro o risco, né, de mulheres que estão grávidas e queiram tentar ter um filho nos Estados Unidos para conseguir uma cidadania para essa criança. Olá, Soane, olá, espectadores. Primeiro nós temos que nivelar o entendimento de que cada país tem autonomia, tem soberania para definir quem vai ser seu nacional e quem não será seu nacional. Há países que transmitem a nacionalidade pela nacionalidade dos pais, não pelo local do nascimento. No continente americano, diga-se Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, que havia uma necessidade de formar um povo nacional, optou-se pela metodologia do nascimento. Mas países normalmente europeus, que sempre foram exportadores de pessoas, nós recebemos imigração italiana, imigração polonesa, imigração alemã, esses países eles adotam um sistema de concessão de nacionalidade baseado na nacionalidade dos pais. Então, cada país tem direito a escolher o seu método de nacionalidade, né? E tem direito também a escolher que pessoas ingressam ou não no seu território. Não precisa de ativa para isso. Então, diante desse quadro, disto, por mais injusto que nos possa parecer, né? Mas os Estados Unidos, se isso for feito dentro dos procedimentos legítimos internos dos Estados Unidos, eles têm autonomia para dizer, olha, nós não queremos importar mais mulheres grávidas para ter nascimentos aqui que nasçam filhos estadunidenses. Então, a sugestão é um risco muito grande que se corre, porque, eventualmente, o que tem se visto, né,
é de que não se poupa as pessoas em função de uma gravidez, em função de uma doença, vão passar maus momentos, provavelmente irão ali para um sistema, ingressarão no sistema migratório ali, com em sentido clássico, né? Mas enfim, mas é ilegal. Enfim, diante disso, aqui principalmente falando se a entrada nos Estados Unidos for ilegal, mas se realmente os Estados Unidos não têm interesse em nos receber, e principalmente, enfim, as mulheres grávidas, e creio que cabe aqui o nosso alerta para que quem tem esses planos que desista, viu? Não vale a pena o momento da gravidez, e principalmente a reta final da gravidez, é um momento muito delicado, como para se submeter a esse tipo de risco. E nesse caso, por exemplo, em uma situação concreta que acontecesse da mulher viajar com esse intuito e conseguir, ou já ter o visto, enfim, a criança poderia então ficar sem esse registro? O que nós temos visto, e isso é um debate intenso atualmente até nos tribunais dos Estados Unidos, é que a atual administração tem procurado restringir a concessão de nacionalidade para crianças de filhos de pais estrangeiros. Então, essa é uma atuação que a atual administração tem desde o seu primeiro dia. Então, também, atualmente, ter esse filho nos Estados Unidos não é uma garantia de que o filho automaticamente será estadunidense, viu? Então, há todo um embate jurídico em relação a esse tema por lá, que ainda tem digamos assim, um encaminhamento, um resultado indefinido. E um outro ponto também, né, que vale a gente destacar aqui, porque há essa dúvida por parte dos pais também, né? Caso os filhos nasçam lá e consigam essa cidadania, os pais também podem morar lá. Como é que funciona essa questão, inclusive, até da dupla cidadania para a criança, caso os pais sejam brasileiros? Bom, o Brasil é um país que reconhece a dupla cidadania. Então, o fato de uma criança, um filho de pai ou mãe brasileiro nascido no exterior, ele além do país onde nasce, por exemplo, se nascesse nos Estados Unidos, ele é brasileiro também. Então, nesse aspecto, teria a dupla nacionalidade. O fato de ter um filho no exterior, não, normalmente, aqui, enfim, são regras de cada país, né? Mas normalmente não concede a nacionalidade automaticamente para os pais. O que os pais normalmente conseguem é um visto de residência, um visto permanente de residência naquele país. Por quê? Porque eles são pais de um nacional daquele país, principalmente quando é menor de idade. Então, normalmente o que acontece? A pessoa tem o seu filho no exterior e, com base nisso, pleiteia um visto de residência, que lá nos Estados Unidos se chama do Green Card. Então, com isso, pede um visto de residência para poder, enfim, poder morar lá. Mas tudo isso está, como dizem no direito, sub judice atualmente, enfim, há um embate jurídico lá dentro dos Estados Unidos, a administração quer restringir isso ao máximo, se não for anulá-lo completamente, assim que isso está tramitando nos tribunais dos Estados Unidos e não há certeza nenhuma de qual será o resultado final desse embate. E só para a gente mudar um pouco de assunto, mas ainda em relação à questão de vistos norte-americanos, então o governo do país revogou vistos de autoridades brasileiras ligadas ao mais médicos. Só para a gente entender, então, claro que essa é uma decisão que cabe a cada país, mas se existe alguma lei específica que trata sobre isso no direito internacional, se pode abrir aí uma nova questão diplomática também aqui com o Brasil?
Nós temos aqui o que diz respeito a questões jurídicas, caminham, digamos, em forma paralela às questões diplomáticas. Sem dúvidas, né, juridicamente não há muito que o Brasil possa fazer. Contudo, diplomaticamente, e aqui diplomaticamente é a palavra que a gente utiliza quando fala em termos políticos, ou seja, em âmbito interno a gente falaria politicamente, quando é internacional a gente fala diplomaticamente. O Brasil deve manifestar a sua insatisfação com este posicionamento, vendo que é uma interferência de um país estrangeiro numa política pública brasileira. Então, sem dúvidas, o governo nacional fará chegar pelos canais competentes a sua insatisfação com esta decisão da administração Trump em relação a essas pessoas que estão vinculadas ali ao início do programa Mais Médicos. Pablo Suquenic, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso e uma ótima quinta-feira para você. Muito obrigado para todos nós.